Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. É o que de coração te desejo. Vamos fazer logo um combinado? Eu acho que o vídeo hoje vai estar legal também e vai merecer um comentário seu no final. O seu like, o seu dislike, vai merecer, tenho certeza. Hoje a nossa parada vai ser em Tiatira. Tiatira, uma das cidades que abrigava a igreja, uma das igrejas ali daquele começo do cristianismo. Então estava lá a igreja na cidade de Tiatira. E mereceu também uma carta do Senhor Jesus Cristo. Das 7 que mandou, Tiatira foi uma delas que João teve que escrever à igreja. Pois bem, o nosso verso vai ser o versículo 18, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Versículo 18 de Apocalipse 2. Vamos conhecer um pouco de Tiatira? Bem, nós não temos muitas fotos de Tiatira, porque o que sobrou de Tiatira foi muito pouco, tem poucos escombros. Então nós fomos limitados nisso, mas é sabido que Tiatira também era uma cidade desenvolvida naquela época, fazia parte do Império Romano, era uma cidade que tinha um tino comercial, o comércio em Tiatira era forte, ali tinha um centro manufatureiro, ali em Tiatira se encontrava produção de roupas, artesanatos, tingimentos de tecidos ali em Tiatira, também trabalhos com couro, com cerâmica. Veja como era a cidade. Então era uma cidade próspera também, era uma cidade próspera. Havia na cidade uma árvore, até para você entender essa questão do púrpura, havia uma árvore que tinha uma semente, eles chamavam da ruiva dos tinteiros. Eles pegavam a semente dessa árvore e com essa semente eles tingiam os tecidos, e era um vermelho assim próximo para o sangue, cor de sangue, coisa assim mais ou menos. Naquela época o vermelho era a vestimenta dos reis, um tecido tingido, então era muito comum. Você deve ter visto aí em filmes de época, essa coisa toda. Então essa planta dava essa semente e eles faziam ali essa tinta onde eles pintavam o tecido. Havia também um grupo de profissionais chamados de bafos. Era uma espécie de metalúrgicos hoje, assim, as pessoas que trabalham com funilaria, aproximadamente isso, acredito. Então eles trabalhavam com bronze. Em Tiatira se produzia o melhor bronze na época, né? Veja só você, inclusive as armas militares ali era feita em Tiatira, e ali havia um trabalho legal no tocante a polimento, a confecção de armas trabalhadas no bronze. Então os profissionais que trabalhavam com isso eram chamados de bafos. E interessante também, em Tiatira produzia-se o melhor material dessa espécie. Então, possivelmente, essa autoapresentação de Jesus Cristo, e ele vai falar dos seus pés como bronze reluzente ou polido, tem a ver justamente com a cultura da cidade, as coisas que se desenvolviam na cidade. Porque Jesus Cristo usava essa técnica muito conhecida, ele partia de algo conhecido para o desconhecido, a sua forma de ensinar. Então ele pegava algo que as pessoas conheciam e ali aqueles conhecimentos, e trazia algo que eles desconheciam. Ele falava assim, por exemplo: aqui vou assemelhar o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao agricultor, ao comerciante. Então ele usava essas figuras conhecidas para trazer uma revelação, trazer algo desconhecido para os seus ouvintes. Aí ele vai usar a figura de olhos como chamas de fogo e os pés reluzentes. Ele usa muito essas figuras de algo que eles conheciam. Então eles conheciam isso. A cidade se tornou conhecida por a exportação de roupas tingidas e armas de bronze. Aí você já começa a entender. Toda essa importância comercial atraía muita gente, inclusive muitos judeus moravam em Tiatira na época. Inclusive houve uma conversão importante para a igreja. Em Atos dos Apóstolos faz menção dessa mulher, era uma empresária, Lídia. Lídia aceitou o evangelho, ela morava em Tiatira e ali serviu de base inicial para a igreja, para hospedar os missionários. Lídia, ela usou muito da capacidade que Deus tinha lhe dado, do potencial que tinha para ajudar a igreja na fase inicial.
Atos 16, 14, esse texto que eu deixo aqui para você, está lá. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, era uma empresária, portanto, da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, Lídia abriu o coração. Deus abriu o coração de Lídia para que recebesse a mensagem do Evangelho. Ela se converte e passou a ser uma base para a igreja iniciante naqueles dias. A economia de Tiatira girava em torno, como nós falamos, do comércio, mas também a vida religiosa da cidade. Como atividade comercial, eles tinham as agremiações que possuíam a sua deidade patronal. Deixa eu ver como é que eu lhe explico isso. Quer dizer, cada comércio que tinha ali tinha um ídolo que correspondia, que era patrono. Deixa eu ver, por exemplo, você deve saber que na fé católica, algumas categorias têm os seus santos de devoção ou de proteção. Quem nunca ouviu falar que São Cristóvão é o patrono, o padrinho dos motoristas, dos atletas, que Santa Bárbara, dos bombeiros, Santa Polônia, dos dentistas, São Lucas, dos médicos, né? Então, naquela época também já tinha essa prática. Então, alguns grupos profissionais tinham a sua deidade, os seus ídolos. E ali eles exigiam que as pessoas que faziam parte de tal agremiação também cultivassem o ídolo daquela agremiação, prestando seus sacrifícios e seus cultos. Pois bem, então basicamente era complicado para a igreja, para os cristãos participar da vida comercial daquela época. Porque hoje não, hoje a gente vive numa certa liberdade de culto, de expressão, então não existe uma imposição da religião católica que as pessoas façam isso. Mas quem tem essa devoção curte, nutre isso. Naquela época, portanto, eles exigiam que as pessoas que praticavam determinado tipo de atividade também cultuassem a deidade, o patrono, o Deus, o ídolo daquela profissão. Então, não era fácil, e às vezes os cristãos eles ficavam excluídos da vida social da comunidade naquela época. Esses rituais contavam com grandes banquetes, que serviam alimentos, sacrifício aos ídolos, seguidos por práticas imorais. Então não é difícil de entender, porque tudo isso gerava grandes problemas dos cristãos naquela época na cidade, para viver em Tiatira. Então eles tinham esses problemas. Aos que se recusavam de participar dessas agremiações, por causa do seu compromisso com Cristo, não queriam fazer parte, os cristãos então eram praticamente excluídos da vida social e comercial da cidade. A comunidade cristã de Tiatira recebeu uma carta que Jesus mandou para ela. E João escreveu então para eles. A carta, como as demais, é cheia também de simbolismo, como todo o livro do Apocalipse. Então você vê logo na apresentação de Jesus, como ele se apresenta à igreja, ele já se apresenta usando as figuras de linguagem aí. Aquele que tem como os olhos de fogo, chama de fogo, seus pés reluz como um bronze polido. Então, trazendo a autodesignação de Jesus Cristo, aí nós já começamos então a entender essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a de bronze. Então, seguido a isso, o que é que ele diz? Conheço as tuas obras. Veja só, olhos como de chama, e depois ele vai seguindo, conheço as tuas obras. Eu quero fazer uma alusão aqui. Eu espero estar sendo feliz nas minhas referências que estou usando. Hoje, câmeras de segurança. Nas grandes cidades, sobretudo, onde você vai tem câmeras de segurança. Já notou? Onde você vai? Quantos crimes já foram elucidados pela presença dessas câmeras de segurança? Algumas pessoas que fizeram alguns delitos em vias públicas, achando até que estava protegido pelo anonimato, e uma câmera ali de alguém, no aparelho de alguém, no muro de alguém, pegou, e aquilo serve de prova para se condenar alguém e até para prender, identificar criminosos. É certo, já foi comprovado, que a presença das câmeras reduzem o crime.
embora não impeça o crime, mas reduz muito. As câmeras podem gerar provas para o vandalismo, as pessoas que vandalizam a casa dos outros, invadem, as câmeras podem gerar prova. E os policiais, então, pegaram os criminosos e colocá-los atrás da grade. Então, as câmeras, elas funcionam como o olhar da justiça, né? da segurança por toda a cidade, as grandes cidades. Então, será que nós podemos concluir? Aí vem a minha pergunta. Será que podemos concluir que Jesus está dizendo à igreja de Tiatira que nada foge ao seu olhar? Quando ele fala que o seu olhar é como chamas de fogo, será que nós podemos inferir isso? Será que nós podemos concluir assim? Fazer tal colocação? Será que Jesus está dizendo, olha, eu contemplo o que há de bom e o que há de ruim no seio da igreja? Claro que sim, claro que podemos fazer essa ligação, né, de que Jesus está dizendo, eu vejo tudo que está se passando. Sim, e isso era verdade em relação a Tiatira e em verdade também em relação a nós também, a igreja de hoje. Perceba que a carta era dirigida à igreja, mas ele vai fechar sempre. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então as igrejas daquela época e a igreja dessa época também e as igrejas futuras que vão vir depois da nossa geração também, se tiverem esse prazer, não é? Se não houver uma intervenção divina antes. Então haverá. Mas Jesus está dizendo, eu conheço o que se passa na igreja. Ele vai fazer elogio e vai fazer crítica. E isso quer dizer que ele percebe tudo que está acontecendo. Então, de posse desse conhecimento, e aí é que está uma lição que eu acho que é preciosa para a gente pode ver de Jesus a reprovação das práticas religiosas de autopromoção. Porque ele vê. O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer o seguinte, quando nós fazemos as nossas práticas religiosas, Jesus vê além das práticas. Prova é que ele vai ressignificar o jejum, ele vai ressignificar a oração, ele vai dar um outro significado à caridade. Já prestou atenção para isso? Veja o que diz em Mateus capítulo 6, verso 1, aqui para a gente. Jesus vai falar, guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para ser vistos por ele. De outra sorte não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Veja o que ele está falando. Cuidado. Tenham cuidado para que não se preocupem em fazer essas coisas para que os homens vejam vocês. E se ele fala sobre a prática da oração? E se ele fala sobre a prática do jejum? E se ele fala sobre a prática da esmola? Porque existem pessoas que às vezes usam as práticas religiosas para uma autopromoção. Eles querem ser vistos pelas pessoas, querem ser reconhecidos como religiosos, como piedosos. Os fariseus tinham muito essa prática. Então Jesus Cristo vai ressignificar o jejum. O que é que ele vai dizer acerca do jejum? Ele vai falar, olha, quando vocês for jejuar, não mostre essa cara desfigurada. Não façam isso. Não façam isso. Mostrar uma cara de piedade. Não façam isso. Faz algo entre você e Deus. Não tem que ser público. Quando vocês forem orar, evite de oração de praças públicas, essas coisas para serem vistas para os homens. Então ele vai estar dando um novo significado a isso, que deve ser algo só entre você e Deus, não entre você e a comunidade. E muitas vezes as pessoas desenvolviam essas práticas, os fariseus eram pródigos nisso, alongar suas roupas, filactérios, carregar partes da escritura escrito nos seus adornos, aquela coisa toda. Né? Então Jesus Cristo vai dando um novo significado para isso. Né? Que a prática religiosa é você e Deus. Sua esposa não precisa saber, sua esposa, seus filhos não precisam saber, o cônjuge não precisa saber que você está jejuando, que você está em oração. Não precisa fazer isso. A cidade não precisa saber que você ajudou alguém. Inclusive ele fala, quando a mão direita der algo, que a esquerda não saiba. Então ele vai te chamando para uma prática religiosa muito baixo, pessoal, entre você e Deus, onde só você e Deus. Você não precisa botar uma placa na oração, eu sou de oração, na testa, perdão, uma placa, eu sou de oração. Isso é prática de alguém que quer promoção, quer ser reconhecido como algum vulto, como pessoa religiosa, piedosa. Então Jesus Cristo vê essas coisas e essas coisas não têm sentido para Deus. Você vai ter a sua glória dos homens, vai ter reconhecimento dos homens, mas para Deus isso não tem sentido nenhum quando você pratica essas coisas para ser visto por eles. E é isso que ele vai dizer. Jesus vê isso. Ele vê isso.
Ele vê se é algo autêntico, se é algo verdadeiro, o que é que eu quero com essa minha manifestação de fé, se é justamente ter o reconhecimento de Deus, a minha comunicação com Deus, ou ser visto, ser aplaudido pelos homens. Então ele vai ressignificar o jejum, ele vai ressignificar a oração, ele vai ressignificar a caridade. Os discípulos, uma certa vez, alguns fariseus, por que os teus não jejuam? Os teus discípulos não jejuam. Então eles eram acostumados a essas práticas públicas, para que todo mundo ficasse vendo, ficasse sabendo. É algo que deve ser entre o crente e Deus, entre o cristão e o seu Deus. Não precisa que a sua igreja toda esteja sabendo. Eu sou um pouco avesso a essas conclamações públicas. Eu acho que você deve cultivar a sua prática individual, pessoal com Deus. É assim que eu compreendo. Posso estar errado, não tem nenhum problema disso. Deixe aí no seu comentário. Outra coisa também que a gente observa é a reprovação dele, que ele tem para a vida de hipocrisia, para a vida hipócrita. Mateus 23, 25, veja como ele é duro com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de intemperança. O que é que ele estava falando sobre isso aí? Jesus Cristo está dizendo assim, que por fora era uma coisa bonitinha, arrumadinha, mas por dentro o que tem é podridão, rapina, cheios de imundícia. Novamente ele vai reprovando aquela vida de representação, alguém que mostra algo que não é. Ele vê tudo isso. Muitas vezes as pessoas lidam conosco, mas não conhecem o nosso interior. Bom, mas a religião ela só tem sentido se for em relação a Deus. Quando a minha devoção é para Deus, não para os homens. Então não adianta, não tem sentido eu mostrar para os homens algo que eu não sou, uma piedade que eu não tenho, uma devoção que eu não tenho, uma santidade que eu não tenho. E às vezes até cobro dos outros algo que eu não sou, algo que eu não faço, que não é a verdade dentro de mim. Isso é hipocrisia, quando nós mostramos algo que nós não somos, quando nós ensinamos coisas que nós não praticamos, quando nós cobramos dos outros algo que nós não fazemos. Isso é hipocrisia. Então, Jesus está dizendo, eu vejo tudo isso. Nada foge ao olhar do Senhor Jesus Cristo. Então, é um fato, devemos imaginar isso, crer nisso, saber disso. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar a nossa família, nós podemos enganar os nossos líderes, mas não podemos enganar Jesus, que é o mais importante, a quem nós vamos prestar conta. Então, quando ele diz isso a Tiatira, e depois nós vamos entender mais profundamente isso, né? Porque havia estava tendo alguns problemas dentro da igreja, e é preciso entender que Jesus vê tudo. Ele vê tudo. Então nós não devemos nem ter pressa de estar julgando ninguém, nem falando de ninguém, porque eu não preciso, você não precisa falar de ninguém para Jesus. Ele nos conhece a todos, nem os nossos ossos estão cobertos diante dele. Então, é um fato, quando nós sabemos que estamos sendo observados, a gente muda nosso comportamento. Pode prestar atenção se não é. Pode prestar atenção se não é. Veja se a nossa postura orando na igreja não é diferente da postura que temos em casa. Quando nós sabemos que estamos sendo observados, nós mudamos a nossa postura. Então, isso em relação aos homens, nós não devemos nos preocupar tanto, mas devemos nos preocupar em relação ao Senhor, que nos vê em todo momento. A todo momento. Entenda, Jesus contempla tudo em nossa vida. Nem os nossos pensamentos, as nossas intenções são ocultas diante dele. Nada passa desapercebido. Tudo ele sabe, ele conhece as nossas intenções, ele conhece o nosso coração. Antes mesmo que a gente venha falar, ele já sabe a palavra que vamos proferir. Antes de externarmos, nunca se esqueça disso. E ele está dizendo isso à igreja, começa já se apresentando à igreja de Tiatira assim. Olha, eu tenho meus olhos são como fogo, né? Como uma chama de fogo. Então nós precisamos entender, crer nessa onisciência de Jesus, dele conhecer tudo, de nos ver plenamente. Então nós podemos chegar para ele com toda a nossa verdade, não com dissimulação. Eu não preciso, você não precisa dissimular porque está na igreja uma forma de ser e tem em casa um comportamento diferente, tem no trabalho um comportamento, na igreja outro. Não. Você pode enganar as pessoas. Jesus está te vendo aí agora. Ele sabe exatamente o que você está pensando, o que se passa no seu coração. Ele sabe disso. Então nós precisamos nos aproximar de Deus tendo essa consciência de que Ele nos conhece como ninguém. Então eu não vou me preocupar com o julgamento humano, eu vou me preocupar com o julgamento divino.
porque nunca, jamais vamos acusá-lo de injusto para conosco, porque nós sabemos que Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, que Deus te abençoe, que a lição ministrada ali em Tiatira possa também nos alcançar e procurarmos ter uma vida correta, limpa, verdadeira diante do nosso Deus. Que a nossa fé, a nossa religião seja algo autêntico, verdadeiro, não algo de representação. Que Ele te abençoe. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. E como te disse, bem, eu acho que ia merecer hoje um comentário. Faça o seu comentário aí, o que é que você acha disso? O que é que você acha da hipocrisia? O que é que você acha de uma vida de representação? O que é que você acha disso? O que é que você acha do jejum, da oração, da prática, como você conhece, tem percebido? Deixa o seu comentário, deixa seu like, recomenda esse vídeo para outras pessoas que possam abençoar também, ok? Fica com Deus, até o nosso próximo encontro.